No segundo século, havia um grafite, foi encontrado pelos arqueólogos um grafite em Roma, com uma pintura grosseira, assim, de uma figura humana crucificada, com a cabeça de burro, corpo humano e cabeça de burro, contorcido, crucificado, e embaixo escrito de forma jocosa: Alexamenos adora o seu Deus. Na Pérsia, a crucificação era usada sobretudo para altos sacerdotes, principados, pessoas de altas posições acusadas de traição. Em Roma, ao contrário, eles aperfeiçoaram o sistema persa e mudaram a aplicação. Eles aplicavam no que consideravam a ralé das ralés. Escritores romanos, latinos, depois, como Cícero e outros, falavam do horror que era a crucificação como era algo inimaginável para um cidadão romano. Eles usavam então para pessoas acusadas de insurreição, para escravos rebeldes, quem desse trabalho para o sistema romano. Porque a pessoa, além de ser crucificada, antes ela era exposta publicamente, a crucificação era no local mais visível possível, as pessoas nuas, geralmente já com corpo em frangalhos, que eram muitas vezes antes eram flageladas, humilhadas, e as pessoas viam, assim, às vezes eram atacadas por bichos, e ficava o sinal: quem mandou você mexer com o império? É isto que acontece. Ela então servia também de exemplo para ninguém se atrever a se insurgir. E também para qualquer pessoa não ter nenhuma afinidade mais. Eles queriam, além de destruir a vida, o corpo era a alma da pessoa crucificada. Porque ficava a humilhação extrema. Ninguém mais queria associar com alguém assim. Eles simplesmente mostravam: este aqui não é nada. E durante esse tempo chegou a acontecer crucificações em massas, como a revolta de Esparta. A pessoa morria por asfixiada pelo sangue. Ela tentava fazer um apoio para poder tomar respiração, só que sentia dores, era com os machucados dos cravos. Então a pessoa às vezes demorava a morrer porque ela conseguia se apoiar. Às vezes eles punham até um apoio embaixo da cruz, dos pés, para ela se apoiar e ir morrendo aos poucos, para todo mundo ver e aumentar a aflição. Até que, às vezes, por misericórdia, eu quebrava as pernas da pessoa para querer abreviar, ou por algum motivo extra, querer abreviar o sofrimento e morrer mais rápido. Mas as pessoas, sem conseguir respirar, depois morriam asfixiadas com o próprio sangue. Daí foi que a gente pode ver nos primeiros séculos da era cristã, o primeiro escritor conhecido pagão, né, o não cristão, que escreveu um ataque massivo contra o cristianismo, Celso, o filósofo Celso, ele centrou grande parte no ataque ao fato dos cristãos divinizarem uma figura de alguém que foi crucificado. Para ele foi a maior loucura, a maior loucura que se podia conceber. Como isso aconteceu? Como veio acontecer isso dos cristãos adorarem um crucificado? A gente vai dar um breve passeio hoje aqui no nosso quarto encontro, que comigo, Rodrigo, ministro leigo da Paróquia Anglicana de São Felipe, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Nós temos as principais fontes para acessar para um estudo histórico crítico sobre o que aconteceu com Jesus. A primeira é o evangelho conhecido como Evangelho de Marcos. Baseado nele, duas narrativas foram compostas, que é a do evangelho conhecido como Mateus, que foi praticamente trabalhou tudo em cima de Marcos, o evangelho conhecido como Lucas, de Evangelho de Lucas, que acrescentou também outras fontes de informações, e o quarto evangelho do cânon, que é o João, que
Ele já, apesar de parecer que conhece as tradições dos outros evangelhos, principalmente de Marcos, é independente deles. Alguns outros têm. Há um outro que é conhecido, o Evangelho de Pedro, que foi encontrado. Apesar, a minoria de pesquisadores consideram que a narrativa dele é independente. A maioria considera que ela está mais tardia e independente dos outros. Como foi que aconteceu isso? A gente pode ver nas cenas do julgamento, do interrogatório de Jesus, e quando as autoridades do Estado do Templo Judaico entregaram aos romanos, um padrão. E é um padrão de questões em que eles se firmam para acusá-lo, para interrogá-lo e para entregá-lo. Uma é ter ameaçado o próprio templo, o centro do sistema religioso. A outra é ser um pretendente messiânico, um pretendente à realeza dos judeus. Eles apontavam essas duas questões principais. Como que eles chegaram a isso, a gente pergunta? Porque se você for pensar, por que eles precisavam, se eles quisessem que Jesus fosse crucificado morto, precisavam de autorização das autoridades imperiais. Só elas tinham poder de mandar crucificar. Porque eles queriam que ele fosse crucificado, que a autoridade romana o expusesse a isso. Templo é uma coisa da religião judaica, não é romana. Questões de Messias também entre eles. Contudo, eles imaginavam também. É uma coisa que se entrega nas narrativas. O templo estava a serviço de manter a ordem e as pessoas dentro da ordem que garantia estabilidade ao império naquela região. E a questão messiânica também ameaçava os sacerdotes, e daí eles poderiam jogar também que estava ameaçando Roma, a insurreição contra Roma, porque várias das profecias, das expectativas, das narrativas populares diziam que o Messias ia ser um rei como nunca antes teve, né? E que muitos consideravam que ele agregaria outros povos. Na nossa última reflexão, a gente trabalhou um pouco a questão do caráter do ministério de Jesus. Como ele invertia as expectativas em torno dele e como ele questionava não só quem estava no poder, mas qual que era a lógica que esse poder estabelecia e como as pessoas se submetiam. E antes de dizer para as pessoas, ele não dizia para as pessoas ir lá e tomar o poder, mas se organizarem, se apoiarem, se reconhecerem, se investirem de uma alteridade, ampla, para mostrar que a ordem social era ilegítima, que não precisava daquela hierarquia, daquela exploração para haver uma vida humana em comunhão. Ele subvertia os valores. Então, quando ele dizia amor ao próximo, quando ele falava deixar ver as minhas criancinhas, a gente infelizmente usa um anacronismo romântico. Ele não estava dizendo que as criancinhas eram inocentes, puras. Não era essa concepção, não tinha essa concepção na época. Até porque havia uma grande mortalidade infantil, eles tinham que saber lidar psicologicamente na cultura com isso. A questão é que criança era Zé Ninguém, não tinha palavra na reunião, era Zé Ninguém. Era o último na escala dentro do que era do convívio social. Então, Jesus estava nessa hora ele estava falando que precisava ser uma criança para entrar no reino. Ele estava mostrando, quebrando a ideia de chauvinismo, de orgulho das pessoas por passarem em cima da outra para poderem ter o melhor para si. Era um pouco essa a essência de muito que Jesus fazia. Por isso, ele buscava aqueles que o sistema religioso, então, não queria saber deles. Então, passando para essas comunidades, principalmente mais rurais da Galileia, Jesus, por vezes, vai a Jerusalém. E nessa última ida a Jerusalém, a gente vê que a primeira marca, a marca foi aquilo que a gente estudou da última vez. A entrada antitriunfal dele em cima de um jumento. Numa cena que a gente olha assim, totalmente quixotesca, pode ser até patética, mas que ele estava exemplificando uma situação de um rei, se fazendo de um rei, mas numa situação que outros reis iriam zombar da humilhação.
mas invertendo a noção do que era poder. Depois, ele comete um ato que chamou muita atenção, foi um dos estopins para a autoridade religiosa da época, no templo. Por isso que vários dos embates dele depois ali no estado do templo, diante das autoridades religiosas e as pessoas, os mestres religiosos que ela mandava lá debater com Jesus, se dava em torno do questionamento da legitimidade dele para fazer o que estava querendo fazer e dizer o que ele dizia. Com que autoridade se faz isso? Quem é você para falar isso? E tentavam pegá-lo nesse ponto também para mostrar que ele se condenasse com as próprias palavras como alguém que queria estar no topo do poder. Quando eles levam aquela questão da moeda de César, é muito grande, uma grande incompreensão da sutileza daquilo, quando as pessoas acham que aquilo é separação igreja e Estado. Não havia Estado moderno na época para poder, uma república nesse sentido, para colocar essa questão. Aquilo ali que ele pediu para mostrar o que estava na moeda, mostraram César, vinha escrito embaixo Divi Filho, Divi F, Filho de Deus. E nele fala, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Para judeus estritamente monoteístas, com grande aversão a idolatrias, essas coisas, no seu sistema simbólico, eles veriam aquilo como César abusando da sua prerrogativa e querendo tomar o que era de Deus. Foi algo muito sutil, ele nem se entregou e nem legitimou a ordem. E assim foi esses debates. E o estopim que os desencadeou, já tiveram outros antes, mas o estopim foi ele ter chegado no templo e virado mesa, virado tudo, soltado animais, feito aquele escarcéu, igual que eu falei uma vez que eu aprendi em Goiânia, um dito antigo que as pessoas falam, fez um Zé Télio. E aquilo foi algo que escandalizou as autoridades. Por quê? Aquele sistema de comércio ali era necessário para o culto, porque as pessoas vinham de longe, como eu disse, né, de 100 a 200 mil pessoas iam lá para Jerusalém migrando de várias regiões do Império, judeus e não judeus. Não tinha como eles saírem carregando os animais que iam fazer sacrifício. Então elas compravam ali. Antes tinha um sistema também cambial, que elas faziam uma conversão cambial, né? Trocavam algumas moedas de outros lugares pela moeda padrão. Então, quando Jesus estava fazendo aquilo ali, não era simplesmente como a gente pensar, ele não queria comércio no templo. Ele estava atacando a raiz do próprio sistema do templo. Era um ato simbólico de julgamento do sistema religioso dali. Por que ele chegou a esse ponto? É o estopim da pregação dele, de constatar que aquele sistema se erguia em cima de exploração, de extorsão das pessoas, explorando a fé delas, como muito que a gente vê hoje. Ele denunciou isso e mostrou que se aquilo só tinha uma legitimidade para haver um templo, estar em harmonia com Deus e propiciar as pessoas, através do seu culto, chegar em harmonia com Deus. E ele não estava fazendo isso. Deturpou totalmente para manter o status quo, o estilo de vida calcado na exploração que a elite aristocrática sacerdotal mantinha. Que ela dizia que aquilo era necessário para ter a ordem social. Ele foi nessa raiz para mostrar que não era aquele verdadeiramente um culto legítimo. Por isso que ele debandou tudo aquilo ali. Não foi somente uma purificação, foi um ato profético do estilo dos profetas do Antigo Testamento, de juízo. O sumo sacerdote captou essa nuance, que quando ele interrogou Jesus, ele levou lá atrás umas falas que Jesus tinha contra o templo, quando os discípulos mostraram a ele, olha o tamanho dessas rochas. De fato, o templo foi uma das grandes maravilhas arquitetônicas da humanidade, que estava sendo construído pelos Herodes, depois pelos descendentes. Era uma estrutura magnífica. E ele falou, isso não vai ficar pedra sobre pedra ainda. Isso é pedra apenas e pedra cai. E quando tem aquela fala do templo ser destruído e reconstruído em 3 dias, que Jesus reconstruiu, que ele falou isso no sentido simbólico, mas o que o sumo sacerdote captou não é literalmente que ele destruía e ia levantar de novo,
mas ele estava retomando profecias antigas, lá do Antigo Testamento, que falava que o novo Messias, o novo rei, ia construir o templo definitivo puro de Deus. E os sacerdotes temeram isso. Eles não queriam essa história de Messias. Por mais que fosse a aspiração, chegando ao cume da aspiração religiosa, que grande motivação religiosa do povo, a espera do Messias para libertá-los do jugo, eles não queriam isso. Alguém que já viu pode lembrar da cena do O Inquisidor, do livro do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, está até com ele aqui, Os Irmãos Karamazov, em que o Ivan, um dos 3 irmãos, Ivan Karamazov, que são personagens centrais na história, contam um caso, uma história de um período que Jesus estava vagando no mundo e curando pessoas e atuando como atuava ali, e as autoridades da igreja mandam prender. E o suprema autoridade, então, da região, pela parte da igreja, chega para acusar. Alguém pensa, ele estava duvidando de quem ele era, né? Seu falso profeta, você está aí louco. Não, ele diz, eu sei quem você é, não é bem-vindo. Como não é bem-vindo? Não é a ele que a igreja remete, né? A referência não é ele, o que legitima, aquilo que as pessoas, que ela usa, que ela apresenta para as pessoas. Mas eles não queriam. Ele fala assim para Jesus, o Messias, o Inquisidor fala assim: nós demos uma estabilidade para a massa. Nós colocamos uma ordem aqui no mundo que é possível se administrar. Você quer trazer o caos? Você quer lembrar pessoas que elas não são um naco de massa, um naco numa massa de bolo? Que história é essa que você está querendo trazer inquietude de espírito às pessoas? Não, nós estamos mantendo a paz. Não precisamos de você. Muito forte essa imagem. Esse livro é um dos grandes obras-primas sobre diversas dimensões, né? Inclusive a estética literária da humanidade. E assim a gente vê também algo parecido, que talvez tenha inspirado Dostoiévski, que foi essa cena do julgamento de Jesus no tempo. A última coisa que os líderes religiosos queriam ler era o Messias. Era necessário apenas para deixar as pessoas terem motivações, né? Desfalecerem em fatalismo. E esse sistema cultural, para a gente visualizar como ele era excludente, as pessoas vinham peregrinando, quem tinha defeitos, cegos, pessoas aleijadas, com doenças de pele que eles chamavam de lepra, não podia nem beirar lá. Os não-judeus tinham uma área externa que eles podiam ir. As mulheres iam um pouco além deles, as mulheres judias podiam ir um pouco além. E judeus, os homens judeus, eram os únicos que poderiam acessar realmente a área própria do culto. Aquilo era muito simbólico, não era apenas uma questão administrativa do local. Naquele sistema que a gente é sobre essa questão simbólica que a gente visualiza o quanto era confrontadora a ação de Jesus ao incluir mulheres no rol, no seu círculo mais próximo, conferir dignidade a elas levantando a cabeça, pessoas estigmatizadas que estavam ignoradas mais, excluídas do sistema religioso, não queriam saber dela. Os cobradores de imposto eram considerados párias, né, traidores. Então eles não tinham esperança nesse sentido. As prostitutas também. E a gente vai olhar por trás deles, tinham várias histórias de como eles foram parar naquela condição, principalmente da questão econômica da época. A Maria de Magdala, a gente não sabe se ela foi prostituta, isso é uma lenda, mas se foi, tem coerência, porque aproximadamente 6 anos de Cristo, a gente imagina, perto da época que ele nasceu, então se ela for da mesma idade, ela era criança na época que nasceu, Roma exterminou as pessoas, escravizou e deportou diversas pessoas nessa região. Algumas pessoas escravizadas, quem ficou à solta, que teria de oportunidade? É uma história que muitas pessoas compartilhavam.
Jesus tocava nos intocáveis, chamava para o centro da vida aqueles que estavam marginalizados da vida, alimentava uma expectativa quanto ao futuro, quanto ao projeto de Deus, em que todas as pessoas de todos os povos seriam incluídas, participariam, estariam no coração do projeto de Deus. Apesar dele começar atuando no seu próprio povo, no qual nasceu, ele tinha esse caráter de subverter o que se assenta à exclusão, à desigualdade que diziam que era necessário. E ele falava, isso não é necessário. Não é necessário, não é a ordem natural das coisas, não é a vontade de Deus. E essa comunhão que essas pessoas tinham através dele, que ele chamava, era um acesso direto a Deus que não precisava passar mais, era independente do sistema de culto do Estado-Templo. Eu falo Estado-Templo porque não era só o templo dele, era também o centro administrativo de poder na Judéia. As pessoas não precisariam mais, não que elas precisavam se voltar necessariamente não ter templo, não ter a prática religiosa lá, mas não era aquilo mais que ia dizer que elas tinham comunhão ou não com Deus. O poder não estava mais naquelas pessoas, nas autoridades religiosas. De que elas iam viver então? Ia mudar totalmente a ordem vigente, sem precisar tomar poder algum. Se isso se disseminasse. Um povo que tinha grande rival dos judeus, que não gostava de judeus, os judeus não gostavam deles, samaritanos, que já estouraram conflitos anteriores, Jesus foi também a eles. Teve comunhão com os samaritanos, com samaritana, uma mulher, né? Você vê as duas classes, samaritano e mulher. E usou o samaritano para expressar, narrar o libelo mais formoso já feito do amor ao próximo, acima de todo o preconceito, que é a parábola do bom samaritano, que feriu o orgulho, o sentimento chauvinista de qualquer um que tivesse escutado. Dizendo, quebrando aquela ideia que a gente usa às vezes para poder justificar fazer com as pessoas aquilo que a gente não quer que faça conosco. Ah, mas ela não é um próximo. Ela é menos do que o nosso. Ela não é nossa, ela é menos que nós. Não é humana, é fêmea, é quase. Tem algo diferente de inferior. Ele quebrou essa noção, todos são próximos. Todos somos nós. Aí a gente vê que as acusações que então proferiram contra Jesus não estavam de todo erradas, mas estavam distorcidas. Apresentaram ela de forma como se ele tivesse buscando estar no topo do poder, do sistema de poder. E, na verdade, não era isso. Ele estava simplesmente quebrando a cadeia de retórica do poder. O que aconteceu então? Estabeleceram um processo informal. Não foi nem um processo formal que tinha vários parâmetros que alguns documentos mais tardios do judaísmo mostram o que aconteceu, o procedimento de julgamento. Fizeram algo à noite, convocando as principais, as mais poderosas autoridades do Estado-Templo, na casa do sumo sacerdote, para inquirir Jesus e buscar algo claro para apresentar aos romanos para o crucificarem. Não poderiam correr o risco de algo exposto ao público e à inquisição pública, porque poderiam as pessoas, as vozes populares, questionarem também, deslegitimarem os sacerdotes, as autoridades. Eles não podiam se expor. O caso era urgente. Levaram-no para Pilatos. E isso também foi percebeu que se aconteceu aquilo, algo realmente de urgente. E ele jogou, porque ele tinha uma relação com as autoridades do tempo, daquele ódio que se convive. Porque um precisava do outro, mas se detestavam. E Pilatos desprezava também aquele pessoal. Então ele jogou com eles, tentou ver o que poderia fazê-los passar vergonha na hora de questionar Jesus.
E no meio desse questionamento ele percebeu um X da questão, que estavam dizendo que ele era o que pretendia ser rei, mas a verdade ele estava apresentando um discurso em nome de uma outra relação de poder, em que o maior serve o menor, quem quer ser maior sirva o menor. Ele não falou isso, mas era a chave do que ele se dizia como verdade, que aquilo não era para o que o ser humano foi feito. Não é a manifestação da essência definitiva do que tem de ser. Para Pilatos fazer o que fez naquela forma rápida e dar aquela execução normal, formal também o julgamento que ele deu, ele passou por cima também dos processos formais, que tinham que, por exemplo, dar voz à intervenção da defesa, quem fosse lá depor. Ele não fez isso. Ele lançou mão de um instrumento romano que se chamava cognitio extra ordinem, em que, nesse momento, ele fundia as atribuições de procurador e de prefeito. Procurador, que é a autoridade, atribuições administrativas, o prefeito, que eram os policiais também, para determinar a crucificação. Ele ouviu a acusação, depois interrogou o acusado, avaliou a culpabilidade e ditou a sentença. O que estava em questão ali? Estava em questão a estrutura que dava poder ao próprio Pilatos. Estava em questão a imagem de César, a religião imperial romana, a pax romana, a ordem do mundo conhecido, pesava contra aquele homem ali, aquele judeu flagelado. E assim esse judeu foi crucificado como um subversivo, um criminoso político. Porque o tipo de bondade dele era uma bondade que não cabia na paz que se conservava. A mansidão dele era como um furacão terrível indo de encontro à espiral de violência, exploração e desigualdade com que se mantinha aquele mundo, aquela configuração, e diziam, sem isso não tem vida, não tem forma de viver. E diante desse perigo, a ordem de dominação lançou mão do seu expediente, que é o expediente final e nu de poder que ela usa. A Assunção se apregoando o direito sobre os corpos e sobre a vida. O poder para a morte. Pessoas muito parecidas, com muitas configurações e manifestações religiosas que nós vemos hoje, estavam lá gritando crucifiquem. Foi em resposta a essa retórica de investidura deste poder para a morte que adveio a pregação dos primeiros cristãos. Esta foi a nossa reflexão de sexta-feira da Paixão. Uma reflexão que nos leva a indagar sobre o que se diz por aí que é a essência
das coisas como sempre foi, como é e como deve ser. Até a próxima. E feliz Páscoa, boa Páscoa, em comunhão com o próximo e consigo mesmo para meus amigos e amigas que estão aqui nos acompanhando ao longo desse tempo.